O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhe disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? E eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelo último até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós estamos aí, você que vai à missa todos os dias, lê o Evangelho todos os dias, nesse longo discurso de Jesus sobre o reino dos céus e a salvação. O que devemos fazer para ser salvos? Vai perguntar o jovem rico a nosso Senhor, nós ouvimos esses dias, e ele disse: é preciso praticar os mandamentos. Daí nós temos a tentação de achar que praticando, fazendo boas obras, fazendo caridade, fazendo isso e aquilo, com isso nós garantimos a nossa salvação. Mas aí no Evangelho de ontem, Pedro pergunta: Senhor, como nós podemos ser salvos? E Jesus diz: isso para o homem é impossível. Ao mesmo tempo que devemos fazer coisas, praticar a palavra, sermos bons, virtuosos, ao mesmo tempo não podemos garantir a nossa salvação. Para a gente entender isso, nós precisamos voltar lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, naquela história de Caim e Abel. Os dois tinham o dever de oferecer um sacrifício, uma oferenda. No entanto, é Deus quem escolhe qual sacrifício é digno. Todos nós oferecemos o sacrifício da nossa vida, todos nós praticamos a palavra, os mandamentos e temos o dever, mas é Deus quem escolhe, porque a salvação pertence somente a Ele, o poder de salvar pertence somente a Ele, Ele é o soberano. Existem duas formas de nós pensarmos e julgar o mundo: pela carne e pelo Espírito. E é porque julgamos o mundo pela carne, como esses homens, que não compreendemos os mistérios de Deus. Deus julga a nossa oferta, o nosso arrependimento. Ele diz ainda que o reino de Deus é como um rei que perdoou um homem que tinha uma dívida impagável. Este homem foi lá,
e mandou prender o amigo que te devia um valor irrisório. Quem não perdoar, não será perdoado. Se você chega no confessionário para pedir perdão a Deus e não está realmente arrependido, Ele rejeita e não perdoa os seus pecados. A sua oferta pode ser rejeitada por Deus se ela não é dada de coração. O seu arrependimento pode ser rejeitado por Deus se ele não vem do coração, se não existe vida interior. É preciso pensar como Deus, com o Espírito e não como a carne. É urgente a conversão do nosso modo de pensar e sentir. Padre, é possível sentir como Deus? Filipenses capítulo 2, versículo 5. Irmãos, diga comigo, irmãos, tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. A nossa meta é ter um coração que sente, que pensa, que age segundo o coração dele, para que assim a nossa oferta seja aceita como oferta de Abel e não seja rejeitada pelo Senhor. A nós o dever de servir e ofertar, a ele o dever de julgar o que é justo e o que é injusto. Uma vida interior pressupõe ver o mundo como Deus vê. Pureza é ver o mundo como Deus vê. A justiça divina não se baseia em méritos ou tempo de trabalho, mas nos desígnios de amor e misericórdia de Deus. É impossível compreender a justiça de Deus apenas com o pensamento humano, que é limitado, que se compara aos outros. Se você não é capaz de se alegrar com a graça que o seu irmão recebeu, então você não está preparado para receber a sua graça, porque você ainda tem um coração invejoso. O mal, a inveja, a divisão, tudo isso, a impureza sai do coração, sai de dentro, e a meta da nossa vida é justamente a purificação deste coração, para que nós recebamos a salvação. E a salvação nessa parábola, a salvação é a moeda de prata, é o pagamento. E quem é essa moeda de prata? Jesus Cristo. Ele é a moeda de prata que é dada, independente do tempo que você está na igreja, independente do tempo de caminhada, do que você fez, do tamanho da sua oferta, depende apenas do coração puro que você traz, do coração de criança. Vou dar um exemplo prático para você. Qual é o maior bem, materialmente falando, qual é o maior bem que nós temos na igreja? Aqui, para facilitar para vocês que eu falo igreja é uma coisa muito grande, né? Aqui nesse espaço, aqui entre tudo que tem de material, aqui, vou dar uma dica, aqui atrás tem uma capelinha com um sacrário, com as reservas eucarísticas. Qual é o maior bem que nós temos nesse espaço? É o maior bem que nós temos no mundo inteiro, a Eucaristia. Bom, daqui a pouco, eu e os ministros vamos entregar esses bens para você. Na hora de dizer corpo de Cristo, eu pergunto assim, quanto tempo você tem de conversão? Pega aqui, e aí, quanto tempo você tem de conversão? Quantos bens você já doou para a igreja? Pergunta alguma coisa para você? Esse bem mais precioso é dado a todos. Jesus é a moeda de prata, é a salvação que é dado a todos. Claro, você sabe que precisa estar em estado de graça. E aí é a sua consciência. Eu não vou perguntar, corpo de Cristo está em estado de graça? Corpo de Cristo está em estado de graça? Corpo de Cristo tem que estar em estado de graça, senão você ofende a Deus. Mas estando em estado de graça, todos vão receber esse bem mais precioso, a partir da entrega e da pureza do coração. São João Maria Vianney uma vez recebeu uma senhora para confissão,
desesperada porque o seu marido tinha se suicidado. E naquele tempo, todo suicídio já era considerado que a pessoa foi para o inferno. E São João Maria Vianney tinha um dom místico de ler a alma da pessoa. E quando ela, antes dela perguntar, ele já respondeu. Entre a ponte e a água, porque ele pulou da ponte, entre a ponte e a água, ele recorreu à Virgem Maria. E ela salvou a alma dele. O arrependimento. Entre a ponte e a água, ele se arrependeu de coração puro dos seus pecados, inclusive do seu suicídio, e foi salvo. Todos nós damos a oferta, mas quem julga se a oferta é justa, se ela é pura, se ela é de coração, quem aceita a oferta é ele. É como antigamente um rei, ele recebia muitos presentes, mas alguns ele rejeitava. Alguns ele, não, isso daqui eu não quero não, isso daqui é o resto, eu quero o melhor. Deus, como rei, ele quer o melhor de nós, o melhor arrependimento, a melhor oferta, o melhor. É tão triste a gente ver que as pessoas dão o pior para Deus, né?